por um bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então, a seriedade desse time é sempre vencer e sábado vamos por isso, para tentar vencer mais um jogo. Até agora tá voando o Flamengo na temporada e tá mexendo bem no elenco o Filipe Luiz, hein? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas informações do Mengão, que está se preparando e vai muito forte para enfrentar o Vasco, né? Essa grande decisão, lembrando que serão jogos de ida e volta, o primeiro lá no Newton Santos, depois daquela polêmica que aconteceu, né, onde o Vasco não quis jogar no Maracanã, porque alegou que o Flamengo teria um favoritismo, isso e aquilo, enfim. Acabaram levando o primeiro jogo lá para o estádio do Botafogo e o da volta será no Maracanã. Lembrando que o mando de campo, né, não interfere na quantidade de torcedores, pelo menos na porcentagem, já que serão 50% no jogo da ida para cada e 50% para cada na volta, né? 50% Vasco e 50% para o Flamengo ali do total de assentos no estádio, porém o Vasco preferiu levar lá para o Newton Santos, achando que prejudicaria o Flamengo. Tomara que o Mengão amasse o Vasco para mostrar e tirar muito sarro e entender que não valeu nada a pena mudar o jogo de local. A imprensa está elogiando, a Renata falou da força do Flamengo e também tem uma matéria bem legal abordando o dia a dia do Mengão, a entrevista do Varela e também as últimas informações com o Vene Casagrande, ou seja, um vídeo bem completo para vocês. Os links, né, dos canais citados estarão aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Supercopa não está classificado no estadual, terá que dar uma resposta para o torcedor. Ainda falando de futebol carioca, no Flamengo a preparação para o clássico contra o Vasco é intensa e a boa notícia da semana é que Pedro pode estar retornando antes do previsto, jogador diferenciado. Para ver o ataque dos sonhos, o torcedor ainda vai precisar esperar um pouco. A boa notícia é que Pedro caminha a passos largos rumo à recuperação da lesão ligamentar. Essa semana, o camisa 9 voltou a treinar no gramado. A expectativa é que ele seja reintegrado ao elenco no final de março, para que em abril volte a jogar. Mas pensando no clássico de sábado, Filipe Luiz tem novidades positivas. Nesta quarta, 4 dos 6 atletas que estavam no departamento médico foram a campo. De La Cruz, recuperado do corte no pé, e Ayrton Lucas, sem dores no joelho, não preocupam. Juninho, com um edema na coxa, desfalca o time desde o clássico contra o Botafogo. O atacante vai ser reavaliado diariamente, mas a expectativa é que só volte no segundo jogo da semifinal. Alexandro, que teve uma lesão de grau 1 na coxa na partida contra o Fluminense, também será observado até sábado, para saber se vai para o jogo. Apesar das boas notícias, 2 baixas são consideradas certas. Everton Cebolinha e Michael, ambos com lesão na coxa, seguem fazendo trabalho na academia e não jogam o clássico contra o Vasco. Na última terça, em reunião na sede da Federação Carioca, a diretoria cruzmaltina solicitou para que a partida fosse realizada no Newton Santos, após a Polícia Militar proibir o jogo em São Januário. Esse campo aí muda tudo. Muda a velocidade da bola, os kicks. Então, nem Flamengo, nem Vasco vai estar confortável, porque Vasco não joga aí. Se fosse Botafogo, pode ser, mas não sei por que eles decidiram jogar ali. Eu acho que para eles até era melhor no Maracanã, mas a decisão já foi tomada e agora temos que afrontar. Como tem a melhor campanha, o Flamengo joga com a vantagem de 2 resultados iguais e decide dia 8 no Maracanã. Desde março de 2023, o Vasco não vence o confronto. De lá para cá, foram 8 jogos, com 6 vitórias rubro-negras e 2 empates. Jogar contra o Vasco é um clássico forte, não só para nós, para os torcedores também. Então tem que dar importância que esse jogo tem. Vasco hace um bom tempo que não consegue ganhar, mas é por um bom trabalho que o Flamengo sempre faz. Então a seriedade desse time é sempre vencer e sábado vamos por isso, para tentar vencer mais um jogo.
Até agora tá voando o Flamengo na temporada e tá mexendo bem no elenco, o Felipe Luiz, hein? A gente viu a opinião da Renata e agora vamos acompanhar tudo que o Vene Casagrande falou. Ele também pôde retratar um pouco das negociações do Flamengo. Disseram que Matheus Pereira vinha, o Cruzeiro quis fazer uma troca com o Luiz Araújo, porém não deu muito certo. As informações, vou começar com a notícia ruim, cara. Danilo está fora do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco nesse final de semana. Matéria publicada primeiramente pelo GE e nós confirmamos isso, que de fato o Danilo está fora. Controle de carga, não é lesão, enfim, foi o que foi passado para a gente. Fato é que, independentemente do motivo, é um desfalque muito importante. Eu, não sei vocês, eu já considero o Danilo titular. No lugar de quem? Eu, infelizmente, tiraria o Léo Pereira, embora o Léo Pereira jogue muita bola na minha concepção. Tem sido um jogador extremamente importante. Mas eu tiraria o Léo Pereira e deixaria o Danilo titular ao lado do Léo Ortiz. Mas, nesse sábado, o Danilo não fica à disposição do técnico Felipe Luiz. O lado bom é que o elenco do Flamengo é muito bom, é farto. Então faz com que o Felipe Luiz tenha peças importantes, por exemplo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E aí o Ayrton Lucas retorna para a lateral esquerda. O Juninho ainda é dúvida para esse jogo, o Alexandre também ainda é dúvida para esse jogo. Mas é um desfalque extremamente importante para o Flamengo nesse sábado. E falando aí desfalques, para evitar lesão, o que aconteceu? O Flamengo comprou um aparelho mais moderno de ultrassom, tá? Ainda vai chegar ao clube, e também contratou Bruno Rassel, médico ultrassonografista e radiologista, para ir de 2 a 3 semanas lá no CT Ninho do Urubu e fazer acompanhamento dos jogadores. Internamente, o entendimento, segundo o GE, é que as ressonâncias magnéticas superestimam as lesões. O Flamengo já tem um aparelho de ultrassom e ficará com 2 para fazer um controle de cicatrização dos músculos lesionados. O Palmeiras é outro clube que usa o aparelho no dia a dia. Além disso, os ultrassons também serão usados sempre que um jogador apresentar sinais de gasto, como por exemplo através do exame de sangue CK. E a imagem vai ajudar a identificar se há risco de lesão. Cara, outro dia eu fiz exame de sangue, vou contar aqui. O meu CK deu alto. Aí o médico falou, risco de lesão muscular. Aí você já dá uma maneirada nos exercícios. É assim que funciona. Me senti um atleta, né? Mas é isso, eu vivi na pele ali. Saiu o exame, cara, CK alto, dá uma segurada, descanso também é treino, e é assim que faz com os atletas. O meu médico até brincou, falou, tá vendo? É assim que é no dia a dia dos clubes. Então, de fato, isso existe, tá, cara? Não é... Muita gente fala assim, que exame é esse? Eu nunca vi, mas fica lá, cara, CK, eu vi. Maneiro demais, bacana. Mas agora vamos para o assunto principal desse vídeo aqui, que é a confusão que o Cruzeiro tentou armar lá no Flamengo. Vou começar explicando toda a situação. Ontem, a Itatiaia, imprensa que acompanha o dia a dia do Cruzeiro, noticiou que Cruzeiro e Flamengo se acertaram numa negociação, Matheus Pereira e Luiz Araújo. Luiz Araújo iria para o Cruzeiro, Matheus Pereira viria para o Flamengo, mas o Matheus Pereira não quis e por isso o negócio não foi para frente. E aí no último vídeo eu trouxe para vocês o lado do Flamengo negando. Mas aí depois que eu publiquei o vídeo, comecei a apurar mais fatos e eu fui soltando. Vou ler todas as publicações que eu fiz, tá? Vamos lá. Alexandre Matos ligou para José Boto, oferecendo Matheus Pereira, alegando que o jogador seria pouco utilizado no Cruzeiro. Matos indicou que aceitaria jogadores do Flamengo, como Luiz Araújo. O dirigente da Raposa, preste atenção, o dirigente da Raposa alegou ao Fla que já havia falado com os representantes de Luiz Araújo e que o negócio poderia avançar. O Flamengo, que no primeiro momento gostou da indicação de Matheus Pereira, logo cortou qualquer negociação envolvendo outro atleta, ainda mais Luiz Araújo. A postura do rubro-negro Luiz Araújo é inegociável e não sai nesse momento. Rapaz, teve até nota oficial agora do Cruzeiro. Teve nota oficial agora do Cruzeiro que eu vou ler para vocês também. Beleza, vamos dar continuidade aqui. O interesse, então, nessa história envolvendo Matheus Pereira e Luiz Araújo partiu do Cruzeiro a pedido de Leonardo Jardim, treinador da Raposa, que é apaixonado pelo atacante do Flamengo.
A Raposa tentou fazer negócio com o Fla, que se interessou sim por Matheus Pereira após o oferecimento de Alexandre Matos, mas descartou qualquer possibilidade de negócio envolvendo Luiz Araújo. Vale ressaltar que nem o atacante do Fla ficou animado e quer continuar no rubro-negro. E aí eu fui e emendei. Leonardo Jardim, hoje treinador do Cruzeiro, conhece o Luiz Araújo dos tempos do campeonato francês, quando comandava o Mônaco e enfrentou o atacante, então atleta do Lille. Agora comandante do Cruzeiro, Léo Jardim pediu a contratação de Luiz Araújo. A diretoria da Raposa tentou, mas ouviu um nome bem grande do Flamengo. Beleza. E aí, nota oficial do Flamengo. O Flamengo, através de nota oficial, confirma nossa informação sobre o Luiz Araújo. O Clube de Regatas do Flamengo confirma que foi procurado com uma proposta pelo jogador Luiz Araújo. O negócio envolveria a troca pelo atleta Matheus Pereira. No entanto, as conversas não avançaram e a transferência não será realizada. E o Cruzeiro acabou de emitir uma nota oficial. O Cruzeiro informa que o intermediário entrou em contato com o clube e com o Flamengo, sugerindo uma negociação envolvendo os atletas Matheus Pereira e Luiz Araújo. Os clubes debateram a respeito, mas a negociação não avançou, não será realizada. Pô, assim, com todo respeito, eu não confio nessa nota oficial aqui do Cruzeiro de verdade. Como que um intermediário, cita o nome do intermediário, É óbvio que o Cruzeiro quer se desfazer do Matheus Pereira, que está totalmente sem clima lá. Isso é a minha opinião, tá? Eu trouxe o que eu trouxe aí foi informação. Agora é minha opinião. Para mim está na cara que o Cruzeiro quer se livrar do Matheus Pereira, que está totalmente sem clima lá. Quase foi para o Zenit, em cima da hora a negociação travou. Um jogador que já falou publicamente que quer sim sair do Cruzeiro, voltar para a Europa, está sem clima. Ele e Leonardo Jardim já tiveram um problema em outro clube, lá na Arábia, se não me engano. E o Leonardo Jardim não vai utilizar o Matheus Pereira. É óbvio que o Cruzeiro tentou se livrar do Matheus Pereira e tentou se dar bem nessa negociação e pegar o Luiz Araújo. E, no lado do Flamengo, o que eu ouvi também, isso é informação, está acontecendo a todo momento. Clubes da Série A ligam para empresários e jogadores do Flamengo, oferecendo contrato longo, oferecendo aumento salarial, oferecendo tudo, e os empresários vão lá, batem a porta do Flamengo, clube tal aqui me ofereceu tanto, vamos renovar aí no Flamengo? É por isso que quando eu critiquei a postura do pai, do Gerson, que também é empresário dele, pedir aumento publicamente, foi por conta disso. E o Flamengo está certo em não renovar agora com o Gerson. Primeiro que ele tem contrato longo, segundo que se ele renova agora, abre o precedente para todo mundo fazer a mesma coisa. E é o que está acontecendo. Está todo mundo batendo a porta lá do Flamengo, falando assim, o clube tal aqui ofereceu tanto aqui do meu jogador, vamos renovar? Isso aqui não é casa da mãe Joana não, gente. E o Flamengo está certo. Vai se desfazer do Luiz Araújo, hoje um dos principais jogadores, para mim hoje é titular na ponta direita. E aí eu tenho que ler alguns torcedores do Flamengo, modinhas, falar, ele é bagre, negocia, Matheus Pereira joga lá. Peraí, gente, Matheus Pereira hoje seria a terceira opção do time do Flamengo. Isso é verdade. Isso é uma verdade gigantesca dita pelo Venê. O Luiz Araújo hoje é um dos principais jogadores. O que tá jogando nesse começo de 25 é uma barbaridade. Então pra mim assim, é o BH numa ponta, ele na outra e o Pedro quando voltar centralizado, né? Mas tem um Cebolinha e o Michael, sim, porém o Cebolinha não consegue manter um ritmo, sempre tá se lesionando. O Michael é 880, peca muito na hora do último passe, na hora de finalizar. O Michael é uma enceradeira danada, porém um jogador importante, ainda mais no segundo tempo, onde ele é muito veloz e pega os zagueiros cansados, né? Mas se desfazer do Luiz Araújo nessas condições, onde o Flamengo não tem vantagem nenhuma, basicamente, o Flamengo está mais do que certo em manter essa postura e, é claro, negar ali qualquer negociação de um atleta tão importante como o Luiz para o time do Flamengo. Diz o que você pensa e diz o que você acha, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!